Poucos filmes conseguem prender nossa atenção de forma tão intensa quanto este. Desde os primeiros minutos, somos envolvidos por uma trama misteriosa e cheia de camadas, que desafia nossas percepções e nos faz questionar cada detalhe. A jornada do protagonista é repleta de reviravoltas que nos fazem duvidar do que é real e do que é apenas uma ilusão. Mas o que torna essa história tão impactante? O que faz com que, mesmo depois de assistir, continuemos pensando em cada cena e em cada detalhe sutil? A resposta para essas perguntas está na forma como o enredo foi construído. Cada elemento tem um propósito e nada está ali por acaso. As pistas estão espalhadas ao longo da narrativa, permitindo que cada nova visualização revele algo novo e surpreendente. A colaboração entre Leonardo DiCaprio e o renomado diretor Martin Scorsese mais uma vez se mostra impecável. Desde sua primeira parceria em Gangues de Nova York, a química entre ator e cineasta tem rendido performances memoráveis. Aqui, DiCaprio entrega uma atuação profunda e carregada de emoção, nos guiando por uma montanha-russa psicológica que nos faz sentir cada angústia vivida por seu personagem. A fotografia do longa, assinada por Robert Richards, um nome já consagrado na indústria, adiciona ainda mais peso à experiência visual. As cenas oníricas são construídas com uma estética única, proporcionando imagens que ficam gravadas na mente do espectador. Esse aspecto visual não é apenas um capricho estético, mas uma ferramenta narrativa poderosa que reforça o clima de incerteza e tensão do filme. Outro ponto essencial é o design de produção. O hospital psiquiátrico de Ashcliffe foi meticulosamente planejado para transmitir um ambiente opressor e inquietante. O mais impressionante é que sua concepção teve como base especificações reais de instituições da época, garantindo um nível de autenticidade raro em produções desse tipo. Essa atenção aos detalhes fortalece ainda mais a imersão do público. A trama vai além de um simples suspense psicológico. O roteiro nos conduz por uma reflexão sobre o tratamento psiquiátrico nos anos 50, uma época marcada por debates acalorados sobre as práticas médicas. De um lado, havia aqueles que acreditavam na lobotomia como solução para pacientes considerados irrecuperáveis. Do outro, médicos que buscavam abordagens mais humanas e compassivas, tentando recuperar seus pacientes sem recorrer a métodos invasivos. Essas visões opostas são representadas no filme pelos personagens Dr. Naring, interpretado por Max von Sydow, e Dr. Cowley, vivido por Ben Kingsley. Enquanto Naring vê seus pacientes como seres irreparáveis e indignos de tratamento, Cowley aposta em uma terapia experimental que busca resgatar a consciência do protagonista. Essa disputa ideológica é um dos pilares da história e confere a um peso dramático significativo à narrativa. O protagonista, Andrew Laedes, é um homem atormentado por um passado doloroso. Após a morte trágica de sua esposa e filhos, sua mente não suportou a realidade e criou uma nova identidade, Ted Daniels. Para ele, essa persona alternativa é um refúgio, um escudo contra as lembranças insuportáveis. Mas a ilusão não pode durar para sempre. E o filme nos leva por um caminho onde a verdade se torna inevitável. Além disso, os traumas do protagonista não se limitam à sua perda familiar. Seus horrores começaram muito antes, durante sua experiência como soldado na Segunda Guerra Mundial. A libertação do campo de concentração de Dachau deixou cicatrizes profundas, contribuindo para a fragmentação de sua mente. Essa combinação de eventos traumáticos torna sua história ainda mais densa e complexa. E cada peça do quebra-cabeça é fundamental para compreendermos sua jornada. Se é um daqueles filmes que merece ser revisitado várias vezes. Cada novo olhar traz uma perspectiva diferente, revelando detalhes antes despercebidos. Agora, vamos aprofundar ainda mais nessa análise, explorando os aspectos mais sutis da trama e desvendando os segredos que fazem dessa obra um dos grandes marcos do cinema moderno. Nada poderia prepará-lo para o horror que encontrou naquele campo de concentração. Corpos inertes cobriam a neve, vítimas de um massacre impiedoso. O comandante nazista, tentando escapar da própria culpa, tentava acabar com a própria vida.
Andrew apenas observou enquanto ele agonizava, vendo-o como um monstro sem redenção. Esse episódio marcou sua alma para sempre. Após a execução brutal dos soldados nazistas restantes, Andrew ficou dividido. Aquilo foi justiça ou apenas mais violência? O peso dessa questão nunca o abandonou. De volta aos Urenexilel, tentou reconstruir sua vida ao lado de Dolores e seus filhos. No entanto, os traumas o perseguiam, levando-o a buscar refúgio no álcool. Cego pela dor, ignorou os sinais da deterioração mental de Dolores. O primeiro alerta veio quando ela incendiou o apartamento. Em vez de procurar ajuda, ele decidiu mudar-se para uma casa isolada, acreditando que isso resolveria tudo. Foi um erro fatal. Um dia, ao voltar para casa, encontrou Dolores coberta de sujeira. "Por que você está tão suja, amor?" perguntou. Olhando para o lago, viu seus filhos mortos na água. Desesperado, pulou para resgatá-los, mas já era tarde. Em sua loucura, Dolores acreditava estar salvando-os. Em um ato de desespero, Andrew matou a esposa. Incapaz de suportar a verdade, sua mente criou Ted Daniels, um agente federal fictício. Internado em Ashcliffe, passou 2 anos imerso nessa ilusão. O Dr. Cowley então elaborou um experimento ousado. Toda a equipe encenaria a fantasia de Andrew para fazê-lo enxergar a verdade. Se falhasse, seu destino estaria selado. O que vemos no filme é essa batalha entre ilusão e realidade. E durante o filme, até certo ponto, Andrew nunca interage diretamente com o fogo, tendo outros acendendo seus cigarros constantemente. Ele também evita a proximidade, pois bloqueia essas lembranças dolorosas. Como paciente violento, ele não pode ficar sozinho, então recebe um parceiro, alguém que Ted nunca viu antes, mas em quem confia. Esse parceiro, na verdade, é o médico de Andrew, que assume o papel de Chuck para alimentar sua fantasia. Andrew já conhecia Chuck como paciente, enquanto Ted não. Como Chuck não é realmente um agente federal, ele se atrapalha ao entregar sua arma aos guardas. Por outro lado, Andrew, que já foi um agente real, lida com isso naturalmente. Desde o início fica evidente que as coisas não são como parecem. Quando chegam à ilha, são cercados por guardas fortemente armados, atentos a Andrew, que já causou problemas anteriormente. Eles são levados ao Dr. Cowley, mentor do experimento, que explica sobre a suposta fuga de Rachel. Segundo ele, Rachel matou seus 3 filhos e está há 2 anos na instituição, sem acreditar que é uma paciente. Na realidade, Rachel não existe e faz parte da fantasia de Andrew. Ele encontra uma nota dela dizendo: "Quem é 67? Uma pista deixada por Cowley. Para! Ted, a instituição esconde experimentos sinistros?" Cada detalhe foi planejado para que ele questione sua realidade. Ele tem visões de Dolores pedindo para ser libertada, mas ele não consegue deixá-la ir. Enquanto isso, eventos estranhos reforçam sua confusão, como um copo d'água desaparecendo diante de seus olhos. Ele acredita que Andrew Laedes foi o verdadeiro assassino de sua esposa, negando que ele próprio seja esse homem. Sua busca pela verdade, no entanto, é uma tentativa inconsciente de evitar aceitar sua própria culpa. Ao longo do filme, Andrew continua mergulhando em sua fantasia e seu parceiro Chuck alimenta suas teorias, sugerindo que ele foi levado à ilha intencionalmente. A trama se torna mais intrigante quando Rachel é encontrada, mas Andrew percebe inconsistências como a ausência de ferimentos, impossíveis considerando o terreno hostil. Essa Rachel é, na verdade, outro participante do experimento, um médico disfarçado de paciente. Rachel mistura realidade e ficção, confundindo Andrew com seu falecido marido, refletindo sua própria luta para aceitar a perda de Dolores. Esses encontros forçam Andrew a encarar sua mente bloqueada, sem diretamente confrontar a verdade. Com sua medicação suspensa, ele começa a ter visões intensas, onde a realidade e a fantasia se misturam cada vez mais. Ele se vê novamente no campo de concentração, onde seus traumas começaram, e depois em um apartamento, onde se depara com sua versão fictícia. Em uma alucinação, Andrew vê Rachel e 3 crianças mortas, refletindo o destino de seus próprios filhos. Ele pega a filha nos braços, revivendo o momento de sua perda. Em seguida, vê Dolores, iniciando um confronto interno com a verdade que ainda reluta em aceitar. Lá fora, uma tempestade violenta causa caos na instituição, levando Andrew a explorar a ala mais restrita
Ward-se lá, ele encontra George Noyce, outro paciente que já conhecia. Noyce tenta alertá-lo sobre a verdade, mas Andrew não compreende. Sua desconfiança aumenta, especialmente quando Chuck descobre documentos sobre sua verdadeira identidade, que Andrew se recusa a aceitar. Ele decide explorar o farol, acreditando que ali ocorrem experimentos secretos. Durante sua busca, alucina que Chuck caiu de um penhasco, mas quando chega ao local, não encontra corpo algum. Suas alucinações se intensificam, preparando o terreno para a revelação final. Andrew encontra Rachel na caverna, que lhe revela uma suposta conspiração em Ashcliff, o uso de lobotomias para criar seres sem emoção. Mas essa Rachel é apenas uma ilusão, criada pela mente de Andrew para reforçar sua teoria. Após o desaparecimento de Chuck, Andrew acredita que ele foi levado para experimentos e decide resgatá-lo. Quando confronta Dr. Cowley sobre seu parceiro, recebe respostas confusas, aumentando sua paranoia. Convencido de que Chuck está em perigo, ele provoca uma explosão e, enfrentando seu medo da água, nada até o farol, acreditando que finalmente descobrirá a verdade. Porém, dentro do farol, não há laboratório secreto, apenas Dr. Cowley esperando por ele. O médico começa a desmontar a fantasia de Andrew, revelando que ele é um paciente de Ashcliff há 2 anos. Seus sintomas, como tremores e alucinações, são sinais de abstinência da medicação. Cowley mostra documentos provando que Andrew criou uma narrativa fictícia para escapar da dor da realidade. Ele explica que a regra de 4 da nota enigmática se refere à criação de novas identidades. Ted Daniels é um anagrama de Andrew. Laedes, assim como Rachel Solando, é um anagrama do nome da esposa dele. O C1 situais no paciente mencionado na nota é o próprio Andrew. A verdade choca Andrew. Tudo o que ele acreditava ser real era uma ilusão criada para esconder sua culpa. Se ele não aceitar a realidade, será lobotomizado, pois seu comportamento violento torna impossível deixá-lo viver na fantasia. Quando Andrew pergunta sobre Chuck, ele aparece, mas não como um agente federal. Na verdade, ele é o Dr. Sheehan, seu psiquiatra. Andrew está devastado e confuso, recusando-se a acreditar na verdade. Em desespero, tenta atirar em Dr. Cowley, mas sua arma se desfaz em pedaços. Era apenas um brinquedo. Dr. Cowley então o confronta com a dolorosa realidade, mostrando-lhe fotos dos filhos mortos, incluindo sua filha Rachel, nome que ele usou em sua fantasia. A imagem desperta memórias reprimidas e Andrew finalmente revive o dia trágico em que encontrou sua esposa Dolores em surto psicótico, após ela ter afogado os próprios filhos. Ele se lembra da dor e do desespero antes de matá-la, percebendo que sempre evitou encarar a culpa. Quando acorda, está sob os cuidados de Dr. Cowley e Rachel, agora revelada como médica do hospital. Ele parece finalmente lúcido e admite que é Andrew Laedes, que matou sua esposa e que Ted Daniels nunca existiu. Dr. Cowley se anima, mas avisa que Andrew já teve um momento de clareza antes e depois regrediu à fantasia. No dia seguinte, Andrew parece recair novamente ao dizer ao Dr. Sheehan que precisam sair da ilha, sugerindo que a terapia falhou. Dr. Sheehan sinaliza para os outros médicos que, resignados, decidem seguir com a lobotomia. Mas antes de ser levado, Andrew faz uma pergunta enigmática. O que é pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem? A resposta nunca é dada, mas a escolha é clara. Ele preferiu esquecer a verdade do que viver com o peso da culpa. Essa última cena é uma das mais debatidas do cinema. Andrew realmente regrediu ou fingiu para ser lobotomizado como uma forma de escapismo? O próprio Scorsese se recusou a dar uma resposta definitiva, mas tudo indica que Andrew escolheu sua saída. Independentemente da interpretação, Ilha do Medo é um filme brilhante que prende do início ao fim, cheio de detalhes sutis que só percebemos ao rever. E esse foi um dos motivos do sucesso estrondoso, tornando-se o filme mais lucrativo da carreira de Scorsese até aquele momento. E assim chegamos ao fim da nossa análise. Espero que tenha ajudado a esclarecer as camadas desse filme incrível. Se ainda restaram dúvidas ou se você tem uma interpretação diferente, deixe seu comentário. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais vídeos como esse. Até a próxima!